pessoal! Estamos aqui para mais um episódio, né, para satisfazer aí todas as dúvidas, perguntas, questionamentos, sem precisar necessariamente marcar um horário lá com o doutor para perguntar ou com a doutora, né, por conseguirmos, né, divulgar um conhecimento específico, clínico, né. Hoje eu estou aqui, né, com a minha convidada, a Vanessa, ela logo vai se apresentar. Então, vocês já me conhecem, eu sou Bianca, já vai deixando o like aqui, tenho 11 anos de carreira, sou neuropsicóloga, né, a dona desse podcast que acabo trazendo vários convidados aí para sanar as perguntas que são mais frequentes, inclusive quando vocês vão marcar, às vezes, os atendimentos e tudo mais. A minha convidada hoje é a Vanessa. A Vanessa... Oi. Isso, eu cortando a Vanessa. A Vanessa, ela é minha neuropsicopedagoga lá na clínica, trabalha junto com a Luana. E hoje é a vez dela, ela vai se apresentar um pouquinho mais para vocês. Então, eu sou a Vanessa Carvalho, sou neuropsicopedagoga, arteterapeuta, recentemente musicoterapeuta, terapeuta comportamental, enfim, várias especializações dentro da neuropsicopedagogia que eu trabalho com as crianças. Algo que a Vanessa fez na apresentação dele, gente, é bem importante vocês repararem, né? Muitas vezes os profissionais... eles têm uma formação e outras especializações. Então, né, eu sou uma psicóloga especialista em neuropsicologia. Se fosse, às vezes, uma... eu já vi casos, por exemplo, de se formar em administração e fazer especialização em neuropsicopedagogia, né? Então, sempre vejam, como a Vanessa falou, ela se formou em pedagogia e fez todas as especializações nessa área, né? E hoje atua na parte da neuropsicopedagogia. Isso mesmo. Perfeito. Vanessa, o que o pessoal lá de casa está nos perguntando é qual é a diferença do neuropsicopedagogo clínico para o profissional que tem na sala de recursos, né? Porque muitas vezes os pais falam, mas já faz acompanhamento com a pedagoga, Isso. já faz a sala de recursos, e aí acaba não entendendo a diferença da clínica para essa área. Você poderia responder para nós? Com certeza. Tem uma grande diferença, sim, entre o neuropsicopedagogo clínico e o institucional, que é o que atua nas escolas, na sala de recursos. O neuroinstitucional, que é o professor especializado na sala de recursos, na escola, ele vai atuar com grupos de crianças, buscando a inclusão escolar, vendo aquela dificuldade da criança, tentando um reforço, habilidades para a criança desenvolver no ambiente escolar, sempre com o apoio da professora ou do pedagogo da escola. O neuroclínico, o neuropsicopedagogo clínico, ele vai ver as habilidades da criança, as dificuldades, os prejuízos, as causas, os níveis, o modelo de aprendizado da criança, e com isso vai desenvolvendo nele as habilidades que a criança precisa. Então, essa é a grande diferença. E o atendimento é individual. Além disso, o que nós fazemos? Nós damos todo o apoio para os pais e a escola, né? Então, fazemos visitas escolares, conversamos com esses professores das salas de recursos, com o professor do aluno, da criança, montamos o planejamento, trabalhamos em parceria com a escola, né? Fazemos observações escolares se houver a necessidade. Então, identificamos os problemas, as causas, os prejuízos, se há um diagnóstico ou não da criança. Algo que poucos sabem é que o neuropsicopedagogo também consegue identificar, por exemplo, se aquela criança está atrasada na escola devido à questão da visão. Está com problema na visão, na audição. Então, o neuropsicopedagogo clínico também consegue ver isso. Identifica, manda para o especialista, os pais retornam com a gente vai trabalhando aquilo que a criança necessita. Isso é bem bacana, né? Acaba sendo uma triagem, né? Que não existe, às vezes, tanta facilidade de acesso, né? Provavelmente vai ter primeiro contato com a parte da pedagogia, da neuropsicopedagogia, do que com o oftalmologista. Acho essa parte bem importante e bem necessária. Sim. Algo bem interessante que eu queria compreender melhor, e quem nos assiste também, é o porquê a parte clínica consegue entender um pouco melhor sobre os diagnósticos, o impacto, do que, às vezes, a parte na escola. Então, a pergunta que mandaram para nós, né, para essa nossa conversa e a gravação desse vídeo, é que muitas vezes os professores falam, eu acho que pode ter, seria bom procurar, seria bom levar. E aí, quando chega lá, a gente já chega com várias hipóteses de diagnóstico, muitas vezes não tão agradáveis aos pais, né? Sim.
Então, eles estão nessa dúvida, né? Qual é a diferença lá pro que trabalha, que às vezes os pais chegam e falam, mas Bianca, tem a mesma pós, a mesma especialização, a mesma formação que vocês. Mas o contexto, né, é dentro da escola e o outro na parte clínica. Então, na clínica, o atendimento é individualizado, né? E o método de avaliação é diferente da escola. Então, nós aplicamos testes, nós fazemos toda a observação. Na primeira sessão, a gente já identifica o modelo de aprendizado da criança. Ah, aquela criança é hiperassimilativa. O que isso quer dizer? A criança fala mais do que escuta. Então, a criança, ela tem um método de desenvolver através da visão. Então, ela precisa observar, ver, escrever, desenhar. Então, a professora precisa desenhar para que a criança aprenda. É um método, é um modelo de aprendizado daquela criança. O professor da sala de recursos, muitas vezes, não consegue identificar isso, justamente porque é um trabalho em grupo. A professora da sala de aula também não vai conseguir, ela não vai ter aquele foco individual com cada criança, ela não tem esse tempo. Então, a gente precisa ter esse tempo com a criança, identificar essas habilidades na criança para poder trabalhar com ela. Perfeito. Com qual idade você indicaria os pais, né, que estão nos assistindo a procurar ajuda para os seus filhos? Eu sempre falo que a parte da neuropsicopedagogia não há necessidade de ter um diagnóstico ou uma dificuldade, um prejuízo. Então, sempre a prevenção é o melhor remédio. Então, a minha filha, por exemplo, ela tem 6 anos, não tem diagnóstico nenhum e ela faz acompanhamento com neuropsicopedagoga. Por quê? Para que ela consiga reafirmar aquilo que ela já sabe e desenvolver a autoconfiança, o tempo dela. Com 6 aninhos, ela já sabe o horário de sentar, de fazer, como fazer a autorregulação emocional, que também o neuropsicopedagogo trabalha com a criança, né? Então, assim, a gente tem criança com 2 anos, né? Então, a idade mínima não tem. Perfeito, então. Quais sinais, assim, que seriam preocupantes para os pré-escolares, né? Porque os que são escolares, os professores já vêm, já indicam, já encaminham. Mas quando um pré-escolar, né? Quando uma mãe tá lá com a criança e ela sabe que precisa procurar pelo parte clínica e não só matricular na escolinha, que nem falam. Uhum. Então, assim, eu noto as diferenças na questão da fala da criança, a interação social, né? Nós desenvolvemos também a intervenção relacional dentro da clínica, que é para que a criança desenvolva as habilidades, tanto emocionais, as sociais, e qualquer prejuízo que ela venha a ter, ela já consiga enfrentar. Coisas que são essenciais, né, na vida, no dia a dia. Principais sinais, que eu sempre falo, a parte da fala, a maneira que a criança está brincando, desenvolvendo no ambiente da sua casa, a maneira que a criança chega aos pais para falar. Tem aquelas crianças que elas não têm tempo de espera, elas ficam cortando o tempo todo, né? Elas não têm o controle inibitório, né? Memória de trabalho. Então, o que os pais devem observar na criança? Agressividade, irritabilidade, o parar para fazer um desenho, as cores que a criança utiliza nos desenhos, as falas, a maneira que a criança interage com o outro, são alguns fatores que os pais devem, sim, reparar. Sobre as cores, fiquei curiosa. Que cores que nós devemos observar? As cores mais escuras. A criança que a gente diz é aquela criança saudável, ela vai fazer... Vou utilizar a minha menina, de exemplo. Ela, com 3 anos, ela iniciou na escola. Então, ela fazia desenhos alegres, com os olhos grandes, que são de criança curiosa. Aquele desenho grande, utilizava folha inteira, utilizava muita cor amarela, azul, rosa, verde. De repente, ela começou a utilizar cores escuras, marrom, preto. Já é um sinal de alerta. O que está acontecendo? E riscar muito os desenhos, riscar a folha. É um sinal de alerta. Então, o pai e a mãe têm que investigar o que está acontecendo. Sim, perfeito. Hoje, sim, para os pais, né, na parte de alfabetização, né, a gente sabe que passou aí por um período que foi a pandemia, atrasou a educação, a alfabetização de muitos, e também trouxe um outro viés, né, da necessidade maior do apoio e do suporte dos pais, que agora a gente já melhorou, já está melhor o processo da alfabetização, os prejuízos da pandemia já foram,
mas essa cultura dos pais, ela ainda permanece, né, nessa necessidade desse cuidado maior. Então, quando eu devo me preocupar, qual idade eu devo procurar uma ajuda, ali qual que é o limite nesse processo de alfabetização para a criança? Eu sempre vou repetir, a prevenção é o melhor remédio. Não espere a criança a desenvolver algo, ter um prejuízo. Então, se puder investir nessa parte, invista, né? Mas, primeiro sinal que a criança der de que não está desenvolvendo, qualquer fator que ela comece a manter, não desenvolver, é um gatilho, é um sinal. Vamos procurar auxílio. Nem que seja para tirar dúvida, né? É melhor, né? Não deixar. Sim. Qual é a diferença da neuropsicologia para a parte da neuropsicopedagogia? Então, é focado, o próprio nome já diz, né? A neuropsicopedagogia é focado na parte da educação da criança, o pedagógico. Então, a gente monta atividades lúdicas para desenvolver as habilidades da criança, tirar da criança o que ela mais gosta, né? Tem criança que gosta mais da área de exatas, tem criança que não quer saber de matemática e gosta de escrever. Então, vamos utilizar o que ela gosta dentro da área escolar, né? E trabalhar o restante, né? Não gosto de matemática, vamos utilizar jogos de matemática para que a criança desenvolva. Então, tem uma grande diferença na parte da neuropsicologia com a neuropsicopedagogia, sim, que é a parte justamente pedagógica. Sim. Um foca na parte da educação, da formação, da aprendizagem, né? E a outra foca na parte do comportamento e o porquê desses comportamentos, né? Isso. Então, é bem comum que os profissionais, eles peçam tanto a neuropsicologia quanto a neuropsicopedagogia, né? Que é o que nós estamos conversando. E é o objetivo desse vídeo de vocês realmente entenderem a diferença, né? E as particularidades dessa profissão que hoje tem ganhado cada vez mais destaque dentro do meio clínico, né? Porque até então na escola todo mundo já sabia da importância e já encaminhava, né? Mas que veio agora para a clínica é mais recente essa demanda e esse aumento, né? Sim, sim. Queria que você comentasse uma frase, né? Muitas vezes procuram lá para agendamento na clínica, você sabe, de vez em quando a gente comenta, mas pedindo para que o neuropsicopedagogo ajude nas tarefas da escola. Né? O que você pensa sobre isso e como que podemos explicar para os pais, né, a diferença desse papel? Então, isso é um bônus que às vezes a gente faz, né? Na verdade, a nossa função principal é ensinar aquela criança a desenvolver a sua habilidade de estudo. Então, fazer com que ela consiga sozinha estudar, interpretar, processar e fazer, né? Mas para que a criança aprenda, a gente tem que ensinar. Então, muitas vezes a gente pega, assim, traga os cadernos, vamos dar uma olhada nas tarefas, vamos ver como que você faz, né? Então, a gente vai fazendo isso também com a criança. Mas é um bônus, não é a nossa obrigação sentar com a criança. Nós não somos professores de reforço, né? Nós somos neuropsicopedagogos, então é diferente o trabalho. Eu vejo muito isso, né? Essa confusão, né, que acontece no trabalho do neuropsicopedagogo, em querer que ele seja um professor particular, né? E não o neuropsicopedagogo clínico, né? Então, é importante a gente sempre estar aí de olho, né? Então, Vanessa, para a gente finalizar, né, o episódio de hoje, gostaria de saber o que você pensa, né? Sobre, eu brinco assim, o barato sai caro, né? Então, a gente tem profissionais de vários valores, de várias formações, várias experiências na área da neuropsicopedagogia. Alguns mais professores, alguns mais clínicos. Mas gostaria que você explicasse um pouco quais cuidados os pais eles precisam ter antes de procurar esses profissionais. Sim, é muito importante para os pais verem a formação, as especializações, a experiência desse profissional, né? Conhecer, ir marcar, tirar dúvidas, né? Levar a criança também precisa conhecer o profissional conhecer a criança, ver se há aquela ligação, né? Porque o profissional realmente tem que fazer com que a criança evolua, e para que isso aconteça, eles têm que andar juntos, né? E a experiência é a melhor parte na vida de um profissional, né? Lembrando, gente, o que eu sempre falo, né? Às vezes, para intervenção, para o tratamento, a gente pode pegar alguém ali que não tem, às vezes, tanta experiência em avaliação, identificação. Mas sempre que envolve diagnósticos, processos recém-descobertos, é bom a gente investir um pouco mais, né? Até para ter acesso aos documentos, né? Sim, exatamente.
até uma dica, né? Pergunta antes, fornece laudo, fornece relatório, qual documento essa avaliação vai gerar? Porque às vezes os pais vão lá, fecham um pacote de 10 atendimentos, né? Acaba não tendo retorno, não tendo feedback e achando que a profissão é ruim, né? E não é a profissão, né? Às vezes foi só uma questão do profissional que foi escolhido. E tirar essas dúvidas, informações. O neuropsicopedagogo vai na escola, conversa com o professor, faz observação da criança, né? Tem que ter, né, essa conversa para a gente fazer com que processe, né? Vá para frente. Sim. Perfeito, Vanessa. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por nos esclarecer, por trazer mais esse conhecimento aqui para o nosso canal. Deixa like, pessoal, né? E agradeço de verdade por todo o trabalho, né, que você tem feito lá na clínica com as nossas crianças, né? Na parte de... Eu vejo, assim, né, quantas crianças chegam, né, com 8, 9, 10 anos sem ler, sem escrever. E aí a gente pega desde o início, desde o beabá, né? E sempre com um bom resultado, né? Isso, é o importante. Perfeito. Pessoal, nossas redes sociais estão aqui embaixo, né? E nos vemos no próximo episódio.